Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma aula de ética jurídica. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar, e por que não dizer boa madrugada? Isso mesmo. Hoje nós vamos estudar conteúdo que é muito pertinente no que diz respeito, e eu gosto muito desse conteúdo, que é a advocacia pro bono, pela verve social que eu tenho, né? No entanto, nem todo mundo merece a advocacia pro bono, né? Por que que merece? Porque existem alguns requisitos para que você possa exercer a advocacia pro bono com determinados clientes, tá? E essa advocacia pro bono, ou seja, para o bem, a pessoa não deve ter aí, né, ganhar uns 2, 3, 4, 5 salários. Não, deve realmente ter a garantia que não tem condições de pagar um advogado. Pode ser feita constantemente? Não. Enfim, vamos falar um pouco sobre esses institutos aqui. Quais são? A inviolabilidade do advogado, da advocacia pública, do advogado estrangeiro e da advocacia pro bono. Então, pessoal, olha só. Da advocacia vinculada a outras atividades, peço aqui uma atenção sobre esse tópico. Olha só. É terminantemente proibida, e aí gravem bem, tá? Vou botar até um asterisco. É terminantemente proibida a divulgação da advocacia vinculada a quaisquer outras atividades. Por que, professor? Eu tenho outra formação. Eu sou contador. Eu não posso exercer? Não. Você tem que optar. Por quê? Já pensou um determinado cliente entrar no escritório de contabilidade, no teu escritório de contabilidade? Aí vai ver lá você vindo da audiência, está com o broche da OAB. Ah, você é advogado? Sou advogado. E aí você vai ter aquele papo com o cliente e vai acabar captando aquele cliente. O que é desleal para com outros colegas, né? Então, quaisquer outras atividades, como contabilidade, imobiliária, assessoria de imprensa, não pode. E ainda que seja sem fins lucrativos, a prova pode vir isso. Mesmo que seja sem fins lucrativos, gratuito, isso mesmo. Quem garante, né, que vai ser gratuito mesmo? Quem é que garante que será gratuito? Vai que está depositando anonimamente na tua conta. Acontece. Muito cuidado com essa questão também, né? Então, qual atividade? O código é bem claro. Somente professor universitário. Universitário, né? Mas por que não pode, não deve? Tal vedação objetiva, em última instância, o sigilo profissional, a incorrência de captação de impedir, né, a captação de cliente e impedir a vulgarização da profissão, captação de clientela, não é isso? Captação de clientela, certo? Então, não pode, não é que não pode, não deve, né? Não deve em hipótese alguma, tá bom? Captação de clientela. E impedir a vulgarização da profissão. Ah, não, então você agora é advogado e DJ. São atividades incompatíveis, não tem como você ser advogado e DJ, tá? Você é advogado e músico, pior ainda. Olha a associação publicitária que você vai ter com a advocacia. Não pode, né? Que não pode, não deve, né? Poder pode, né? Padre, por exemplo, pode casar. Pode? Pode, ele é livre.
No entanto, não deve casar, porque é uma norma, é uma regra. O advogado pode associar a contabilidade, no entanto, não deve. Por quê? É uma regra, é uma norma, tem que seguir. Se ele pode, mas aguente as consequências. Daí a definição de liberdade, né? Existem consequências para os seus atos, tá? É vedada a vinculação de propaganda em comunhão, ou seja, conjugada com atividades advocatícias, né? Ou seja, eu tenho aqui, por exemplo, uma escola. Aí nessa escola eu apresento aos pais ali meu escritório, né? Aí também nessa escola, ou até mesmo no escritório de advocacia aqui, né? É do meu filho, coloquei o nome dele. Tem ali, né? Enfim, tô sempre ali, né? No saguão, na portaria, passeando ali. Isso induz o quê? Ah, então vamos me contratar, com certeza. Então, evitar ao máximo essa questão do aliciamento de clientes, entendeu? A finalidade é essa também. Desculpa. Então, temos aqui o seguinte: admissíveis, olha aí, são admissíveis buscas em locais inadmissíveis, tá? Buscas em locais de trabalho do advogado sob pretexto de trazer provas contra o seu cliente investigado. Aqui é a questão do sigilo. Sigilo, tá? É sigilo profissional. Como é que vai chegar no meu escritório e vai fazer uma busca? Mesmo tem mandado, não tem negócio aqui não. Não pode fazer essa busca. O escritório do advogado, assim como seu sigilo bancário, são absolutamente invioláveis, na medida em que ele for insuspeito. Não há dúvida de que o advogado é um cidadão como qualquer outro. A justiça não entra em seu escritório, senão em casos excepcionais em que a sua conduta é objeto de perquisição. Aí tudo bem. Aí tudo bem. Há uma investigação em curso e para tráfico de drogas, alguma coisa do tipo. Não sei se vocês assistiram aquela série Todos Um Contra Todos, ou é Todos Contra Um, alguma coisa assim. E a polícia entra na casa dele. Entendeu? Mas é o quê? Objeto de perquisição. Tá? Da mesma forma, a interceptação de comunicação telefônica, e-mails, WhatsApp, enfim, entre o investigado e o seu advogado, viola o sigilo profissional assegurado na Constituição Federal e no Estatuto da Advocacia, certo? Se ocorrida em gravíssima violação por parte da autoridade, ainda que, ainda que, ainda que, de forma incidental, a interceptação autorizada judicialmente, a parte da conversação entre advogado e cliente deve ser o quê? Inutilizada, porque é sigilo profissional e não pode influenciar o convencimento do juiz, né? Não, do júri, não importa, tá? Não pode influenciar, deve ser eliminada. Por quê? É advogado e cliente. Não tem o que tá divulgando, certo? Agora tem um detalhe, veja que eu sempre não vou falar, alertar vocês, que eu sempre coloco aqui, né? Vamos dizer assim, onde pesquisar. Onde pesquisar. Então, muita atenção. Quando vocês estiverem estudando, pausa a aula, abre lá o estatuto em PDF no celular, se você imprimiu, ótimo, não importa onde, qual meio. Mas é importante você fazer isso, tá certo? Então, artigo 7º, vai lá no Estatuto da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil e também baixa aí a ADIM. Para facilitar, porque a ADIM, professor, está no quarto período, tem que saber essas siglas. A ação direta de inconstitucionalidade. Olha o que o Ricardo Lewandowski, né, o relator aí original foi o ministro Marco Aurélio, certo? E o que é que ele falou sobre
a inviolabilidade do advogado, né? Aí entra também até nas prerrogativas aqui do advogado. O advogado, quando entra, e até eu coloquei entre maiúsculo aqui, olha, quando ele é bacharel, passa na ordem, pega a carteira, pensa que é Deus. Pensa que é Deus. Tudo posso. E não é assim. E não é assim. Certo? Em relação ao parágrafo 2º do artigo 7º da lei, né, da lei 8.906, o advogado tem imunidade profissional, não constituindo, olha a ADIM, isso aqui é a letra da ADIM, tá? Preste atenção. Não constituindo injúria, difamação, não vou sempre colocar assim, não. Vocês, por favor, pesquisem. Não constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis qualquer manifestação de sua parte, não no exercício de sua atividade. Olha aí, imunidade profissional. Mas espera aí. Aí o ministro chegou e falou, não, um momento. Se tem imunidade profissional, e vai confrontar com o juiz como? Então vão estar para ele ali? Então, espera aí, momento. Não temos que equiparar o juiz com o advogado. Entende? Então, por isso que ele declinou, né, nesse sentido, olha, julgou-se procedente em parte o pedido. Vencidos aí os ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, para excluir o termo desacato. Certo? Desacato ao fundamento de que tal previsão cria situação de desigualdade entre o juiz e o advogado. Então, cria desigualdade. Ah, então o advogado pode ser preso por desacato? Com certeza. Com certeza ele pode ser preso por desacato. Certo? Então, previsão cria situação de desigualdade entre o juiz e o advogado. Por isso que desacato, desacato aqui, não, tá? Retirada do primeiro, a autoridade, retira do primeiro, ou seja, do juiz, a autoridade necessária à condução do processo, no que tange o inciso 2º, artigo 7º da lei 8.906, Estatuto. Artigo 7º, são direitos do advogado. Olha, pessoal, adiante-se, viu? Pesquisem, estudem a lei, leiam 2, 3 vezes. É importantíssimo você fazer esse exercício de leitura e interpretação. Aí da sua casa, tá? Inciso 2º, ter respeitado em nome da liberdade de defesa e do sigilo profissional a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, de seus arquivos, dados. Está no artigo 7º isso. Julgou-se improcedente o pedido explicitando-se que o âmbito material da inviolabilidade não elide no artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, e que a exigência do acompanhamento da diligência ficará suplantada, não gerando ilicitude da prova resultante da apreensão a partir do momento em que a OAB, instada em caráter confidencial e cientificada com suas cautelas próprias, deixa de indicar o representante, certo? Então, o desacato, por exemplo, incide sim em crime. Então, advogado que agir, né, na autoridade policial, o juiz também, né, o juiz também, ele não é Deus, delegado, não pode ofender as pessoas, não pode. E se ele é um servidor público, aí que tem que tratar bem, a não ser que abuse, né, da autoridade, aí sim, aí vai ter que, enfim, entrar aí com a ordem, né, vai ter que acionar, enfim, você tem todo o direito de se defender também. Agora, agir que nem Deus, aí não pode, né? Aí não pode, tá? Então, por força da ADIM, ou seja, ação direta de inconstitucionalidade 1127, declinou nesse sentido, né, que o advogado não há equiparação de poder entre o juiz e o advogado, né? Há sim que se prender o advogado que desacatar, né? Que desacatar. Então, muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso, tá bom? Então, desse modo, nós veremos mais aprofundadamente quando nós estudarmos as prerrogativas do advogado e da advogada.
Tendo em vista que tem a lei, vocês sabem disso, já vem mencionando, podem consultar. Qual a lei, professor? Me lembra aí? A Lei 13.300, Lei 13.300 e... Lei 13.363. De que ano? De que ano? 2016. Então, pessoal, se vocês, e as mulheres, dão atenção aí. Homens também, evidentemente, tem que conhecer a lei. Afinal de contas, serão colegas. Olha, muito cuidado. Tem que ter atenção a isso, certo? Então, olha aí o detalhe que foi por força da ADI. Cair em prova, questão do desacato, por exemplo, não entra, tá? Não entra. Tá bom? Por esse motivo, o advogado no exercício de sua profissão é inviolável por seus atos e manifestações. Como nós falamos, nos termos do artigo 7º do Estatuto, possui imunidade penal no tocante aos crimes de injúria e difamação. Opa, desacato não entra. Imunidade penal somente vamos dizer assim, crimes, né, de injúria e difamação. Injúria e difamação. Desacato não entra por força da ADI 1127. E agora nós temos da advocacia pública. Da advocacia pública. Temos o seguinte detalhe. Exerce a atividade de advocacia sujeitando-se ao regime desta lei, certo? Além do regime próprio, a que se subordinem, os integrantes da Advocacia Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos estados, do DF, dos municípios e das respectivas entidades de administração indireta e funcional. Sujeita-se à lei, né? Sujeita-se à lei. E atentem para os artigos e incisos parágrafos e leis provimentos também, que eu consultei para elaborar aqui esse slide, sendo auxiliado, evidentemente, pelo livro de Trigueiros. O livro de Trigueiros já está impresso, falta somente digitalizar, tá bom? Vocês terão aí mais de 300 páginas digitalizadas em um e-book, né? Não vou dizer e-book, né? Porque não pode ser comercializado. Por favor, não comercialize. É uma atividade aqui gratuita que eu estou fazendo. Qualquer distribuição através de venda desse material é crime, tá, pessoal? Atenção! Não são considerados advogados públicos aqueles que atuarem, ainda que mediante aprovação em concurso. Eu sou advogado do Banco do Brasil, do BB, e sou advogado da Caixa Econômica, né? Empresas mistas, empresas públicas. Não posso. Não é advogado público. Não é advogado público, certo? Tem natureza jurídica de direito privado, certo? De direito privado. Então, por exemplo, Petrobras, da mesma forma, tá? Então, não são advogados públicos, tá? Só porque exerce aqui um cargo numa empresa mista. Ainda de acordo com o artigo 3º do mesmo ato normativo, o advogado público deve ter inscrição principal perante o Conselho Seccional da OAB, em cujo território tem a lotação. Por exemplo, João é procurador de São Paulo. Procurador de São Paulo, do Estado de São Paulo. Deve ter inscrição principal junto à OAB. Ele não vai atuar em causas privadas. No entanto, deve sim ter inscrição em OAB. Então pode bacharel e tal, por exemplo, no slide seguinte, pode o bacharel? Não, tem que passar na OAB, tem que estar regularmente inscrito na ordem, tá? E mais ainda, tem concursos que aceitam somente, 5 anos de exercício da profissão. Após 5 anos de exercício da profissão, você pode sim prestar o concurso, 3 anos, 5 anos, depende muito do cargo, promotor, defensor público, procurador, certo?
Porque é o traquejo, você vai enfrentar tribunais, você precisa de experiência, precisa de argúcia ali na hora de manipular ali os argumentos. E, claro, tem que ter firmeza, tá? E eu digo mais, pessoal, vão pensando sim, qual carreira vai seguir, pessoal. Deixa para pensar no final, não. Insisto nisso. Olha, como diz aí o ditado, né? É com o andar da carroça que as abóboras se ajeitam. Então, é com o andar da vida que você vai decidindo o que você quer. Agora, terminou o curso, agora eu vou decidir o que eu quero. Não, pelo amor de Deus. Você passou 5 anos só estudando aqui na Faculdade Cerrado e aí acabou, não tem projeto de vida, não tem nada disso? Tá, então eu vou. O professor está me abrindo as vistas aqui, ok. Eita, meu Deus, quarto período. Quase na metade do curso. E agora? Eu vou fazer o quê? Ah, tá. Adoro defender os injustiçados, adoro. Tenho essa veia para a defesa. Então, vamos tentar a defensoria pública. Tá, então eu quero ser. Vamos tentar aqui um concurso de nível médio. Vamos tentar aqui primeiro o OAB, tá? Vou focar na OAB. Mas tudo bem. Com as disciplinas aqui eu consigo. Mais uma profissão, o que é que eu vou seguir quando estiver lá na frente? Qual carreira eu vou seguir? Projeto de vida. Daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, você vai estar onde? Pelo menos planeja. Ah, não deu muito certo, mas planejou. Eu costumo dizer, devemos sonhar alto para conseguir pelo menos a metade do sonho. Quem sonha pequeno? Só o curso tá bom. Ah, é? Então você vai conseguir o curso. Só vai conseguir o curso. Aí depois você vai penar para decidir o que você quer, né? Olha, é agora, pessoal. É estudando e pensando e planejando-se. Não deixe para depois, não. É agora. Quem adianta, isso mesmo. Conclua esse pensamento. Quem adianta nunca atrasa. Certo? Então, deve estar inscrito. Aí você busque lá, ó, provimento. Provimento no artigo o provimento 144, 2006. Provimento 144, 2011. Esse aqui foi superado por esse, né? Ou seja, foi atualizado por esse aqui, ó, né? Foi atualizado por esse, tá bom? E, claro, o regimento, artigo 9º do regimento, inciso 10º. O artigo 8º, parágrafo 1º do SED. E o artigo 3º, parágrafo 1º, artigo 30 também, inciso 30, artigo 30, aliás, e inciso 1º do Estatuto, Lei 8.906, tá? Então, veja, o dever do advogado público tem independência técnica, ele decide ali, ele é o defensor, é o advogado daquela lide, enfim, daquele processo, tem total autonomia, exercendo sua atividade de acordo com suas convicções profissionais, certo? De acordo com suas convicções profissionais e, claro, pessoal, convicções profissionais estava olhando a hora, e em estrita observância aos princípios constitucionais da administração pública. Ele pode advogar contra a administração pública que o paga? Não, ele não pode advogar contra a administração pública, de forma alguma. Ficam dispensados da ordem, olha, veja bem, do exame de ordem dos advogados públicos aprovados em concurso público. Isso não significa dizer que ele não vai ser advogado. Sim, precisa ser. Vai ficar dispensado, né, essa questão da anuidade, enfim, tá? Então, com a efetiva participação na OAB e que estejam há mais de 5 anos no exercício da profissão. Entendeu? Há mais de 5 anos no exercício da profissão. O advogado público não poderá jamais advogar contra a administração pública, isso nós já falamos. E, claro, pesquisem, reprisei aqui a lei, abra o código, leia, é importante a letra da lei, das normas. Aqui é uma interpretação, aqui eu coloco minhas palavras também, coloco as de Trigueiros, como você pode ver no início do slide, tem aqui as páginas que eu utilizei, né, da 10ª à 23ª página, certo? Da 10ª à 23ª página. Veja bem, e agora do advogado estrangeiro, pode atuar aqui livremente? Concorrência desleal, né? Aí vem lá do estrangeiro, aí tudo bem, conhece a lei brasileira, conhece a dele,
vai ganhar 2 vezes. Não é verdade? É desleal com os colegas, não é isso? Então, provimento 91/2000. Provimento 91 vai dizer o quê? Prevê que a perda a qualquer tempo dos requisitos mencionados acima, ou seja, abaixo, no caso, né? Abaixo, importará em cassação da autorização. Acima, não. Abaixo, né? Então, vamos aqui corrigir, tá bom? Abaixo. Abaixo, tá bom? Importará em cassação imediata, tá? Ainda é importante ressaltar que todos os documentos de língua estrangeira devem ser o quê? Traduzidos. Isso está no provimento. Provimento serve para dar uma substância à lei, né? Uma forma de complemento à lei, uma forma de espécie de adendo. Pronto. Adendo, essa é a palavra. Adendo à lei, tá? Autorização precária com validade de 3 anos. É isso que o advogado estrangeiro vai ter. Se ele for naturalizado brasileiro, então não é mais estrangeiro, é brasileiro, então não tem problema, pode atuar. Agora, se ele for da Argentina, só pode atuar em processos que forem, né, tiverem aí, tem que ter autorização, não pode, é uma série de requisitos, tá? Isso está no artigo 8º, inciso 1, 5º, 6º, 7º e o artigo 10º da Lei 8.906, 94. Capacidade civil, não exercer atividade incompatível, como nós mencionamos, idoneidade moral, prestar compromisso perante o conselho, tem que ir lá no conselho, opa, fazer o juramento? Sim, tem que conversar, tem que, né, chegar aqui na casa da mãe Joana, eu posso pegar qualquer causa e está tudo certo? Não. A inscrição deve ser feita no conselho seccional, pagar anuidade, tudo como, né? Tem que fazer. Agora, não pode em qualquer causa, né? Exercer habitualmente profissão, olha aí, ó. Em cujos territórios passar a exercer habitualmente, né, a profissão, provar, né, de ser portador de visto de residência no Brasil, né, prova de ser habilitado a exercer a advocacia, tem que apresentar prova, documento, e ou de estar inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados ou órgão equivalente do país ou estado de origem. E ele só pode atuar em causas, né? Ele só pode atuar em causas que, de fato, houver, vamos dizer, objeto, a sua própria lei, né? A lei do país de origem, né? Ele não pode atuar em qualquer causa aqui no Brasil, não, tá certo? E não pode atuar em qualquer causa, tá? Destaca-se por oportuno que a aprovação em concurso público de provas e títulos para cargo de advogado público não elimina a necessidade de aprovação no exame da ordem. Ah, isso aqui já é advocacia pública. Olha aí, viu? Não elimina a necessidade, mas voltando, é importante isso destacar. Não elimina a necessidade de aprovação em exame da ordem para inscrição em conselho seccional da OAB, onde tenha domicílio ou deva ser lotado. Tem que ter o exame da ordem. Sabe por quê? Porque aí vai gerar um protecionismo com o advogado público. Ah, não, eu não preciso da ordem, eu vou passar no concurso aqui e está tudo certo. Aí gera um certo protecionismo. Nota-se inexistir qualquer protecionismo contra o advogado com relação ao advogado público, tá? Então precisa da OAB. Com relação ao advogado estrangeiro, né? O advogado estrangeiro, olha, gravem bem, a única atividade que poderá ser desenvolvida pelo advogado estrangeiro é prática de consultoria no direito estrangeiro correspondente ao país ou estado de origem. O estado de origem do profissional interessado, vedados expressamente, mesmo com o concurso de advogados ou sociedade de advogados nacionais regularmente inscritos e registrados na OAB. O exercício procuratório, né, judicial, a consultoria ou assessoria em direito brasileiro. Ele só vai atuar aqui no Brasil, por exemplo, tem uma lide entre Brasil e Argentina, ele é advogado
Está no Brasil, né? Então, ele entende da lei na Argentina, então pode, né? Evidentemente, né? E só é restrito, só pode isso. A única atividade é a consultoria que diz respeito ao país de origem, né? Ao país de origem, certo? Então, visitem aqui. Temos, e vou repetir, consultoria no direito estrangeiro correspondente ao país de origem do profissional interessado. Então, não pode em qualquer atividade ele, né? E aqui o provimento, é claro, a cassação, né, da autorização, caso ele não esteja regularmente inscrito com autorização, e claro, não correspondendo assim a esses requisitos que nós acabamos de elencar, idoneidade moral, inscrito na ordem, com as taxas em dias, né, com o pagamento direitinho. Pensa, professor, mas peraí, a administração pública pode ficar interferindo na OAB? Não. A OAB é um regime o quê? Vocês serão advogados ou não, né, mas pressupõe que vocês desejem, né, a OAB, né, vocês têm esse desejo da OAB, tá? Vamos fazer esse exercício hipotético. Então, aqui tem a CLT. A OAB é regime CLT. Então, o Estado, a União, não interfere diretamente. Por isso que tem tanta autonomia assim, né? Você vê o presidente da ordem, né, falando, sendo muito pontual, muito incisivo em suas colocações, é autônoma, tá? A OAB é autônoma. Agora, a advocacia pro bono, estamos já caminhando para o final da nossa aula. E muito importante isso, cai muito na OAB, essa advocacia pro bono. Sabe por quê? Eles substituem eventual por habitual. Eles substituem esse termo, eventual por habitual. Características da advocacia pro bono: gratuita, eventual, é habitual? Não, é eventual, tá? Então, quando estiver lá na prova, é habitual, cuidado com isso, tá? E sem promoção, não pode ter publicidade, pessoal. Não pode ter publicidade. Você, no programa de rádio, vai ser convidado ali para um momento jurídico. Outra coisa. Vamos lá, tem um detalhe, viu? Preste atenção. Você, como advogado, não pode, em hipótese alguma, visitar 2, 3, 4, 5 e ter um programa cativo só seu. Na rádio, na televisão. Não pode. Aí, todo dia, naquele mesmo horário, ali na TV Clube, né? Afiliada aqui, Cidade Verde, tem lá o advogado, doutor atual, para estar lá. Está advogando. Vamos lá. E aí, esclarece, momento jurídico. Ah, rapaz, aí o telespectador vai ficar curioso, né? Vamos ver se esse cara tem escritório. Eu estou com uma confusão bem aqui com minha vizinha. Vamos ver se ele tem. Aí vai lá na internet, busca meu nome. Não é uma deslealdade com os outros? Não é a captação de clientela? É. E mesma coisa da rádio, enfim. Tá? Não pode ser uma imagem pública, incisiva. Uma coisa é te chamar para conversar no programa de rádio, esporadicamente. Ah, tudo bem. Momento OAB, tem esse programa de rádio. Aí você vai lá representando a OAB, não seu escritório. Não seu escritório. E em hipótese alguma você pode mencionar isso. Estou representando aqui o escritório, Ribeiro e Companhia Ilimitado. Não, esqueça. Representando a OAB, tá? É a instituição maior do que o seu escritório, evidentemente. Destinatários da advocacia pro bono. Quem são os destinatários? Quem que pode, né? Somente quem? Olha aí, pessoa física ou jurídica. Eita, agora pegou agora. Professor, jurídica? Como assim? Física eu sei, que é abaixo salário. Tudo bem, mas pessoa jurídica pode? Não, não pode. Não pode. Qualquer pessoa jurídica, não. Se tiver qualquer, aí já está aqui condenado a ser errado, né? Pode sim, pessoa jurídica, desde que seja, vamos lá, ONGs. Ou seja, organizações não governamentais ou sem fins lucrativos. Isso mesmo.
sem lucro, aí sim pode. Eu tenho aqui uma entidade, uma associação, não tem nenhum fim, não tem nenhum fim pecuniário, nós não ganhamos. E aí estou pedindo uma ajuda que é o escritório de advocacia do senhor, né? Estou pedindo um auxílio. E aí ele pode fazer toda vez? Não, não pode, porque tem que demorar o prazo de 3 anos para voltar a atender aquele cliente, né? Aquele cliente. Então, que não tenham condições de arcar com honorários. Então, não é qualquer pessoa jurídica, tá? Tem um CNPJ, então, opa, estou falindo aqui nessa pandemia. Estou falindo aqui. Me ajuda. Não, não, pode não. Por quê? Porque você é uma atividade com fins lucrativos. Eu não posso. E aí, se for uma gestão sua, se você misturou o caixa pessoal com o da empresa, aí eu não posso resolver. Ou se você está com problema com o fornecedor, se você receber um calote, infelizmente você tem que pagar meus honorários. Vamos assinar um contrato. Agora, se for uma ONG, aí tudo bem, você pode fazer. Pensão alimentícia, a mulher tá querendo processar o marido. Pode? Pode. Se ela está buscando dinheiro, como é que não vai pedir, né? A não ser que ela não tenha condições, evidentemente, de arcar com os honorários, tá? Bem, em suma, para nunca mais esquecer sobre a advocacia pro bono, tá? Para nunca mais esquecer sobre a advocacia pro bono. Opa, aqui. Vamos lá. Advocacia pro bono, olha só. Certo, vamos lá. Deu um tilt aqui, gente? O que foi? Parou? Ah, tá. Tô com trauma, tá? De regravar. Características. A prestação gratuita. Opa! Gratuita e eventual. Preste atenção, pelo amor de Deus, não vai errar isso. É eventual, gente, não é habitual. Voluntária de serviços jurídicos. Quais são os beneficiários? Instituições sociais sem fins lucrativos, sem fins econômicos, aos seus assistidos, tá? Desde que não dispõe de recursos para contratação de advogado. Pessoas naturais. Como assim, pessoal, os seus assistidos? Sim, as pessoas que, por exemplo, em Anápolis tem uma ONG de determinada igreja que é chamada Provida, que acolhe mães, né, que estão aí em gravidez precoce, enfim, que foram expulsas de casa, que estão pensando em abortar. Ele acolhe. É uma comunidade ali que vive de doações. E o que é que vai acontecer ali? Ora, vai acontecer que ali, naquele momento, o advogado pode sim atender ali, por exemplo, a mãe que quer a ONG assiste as mães. A mãe é que quer, não é a ONG em si. Tá entendendo? Então, seus assistidos. Então, pode atender ali a necessidade de uma assistida. Pessoas naturais que, sem prejuízo do próprio sustento, não possam contratar um advogado. Vedações, que não pode, pessoal, preste atenção. Quais são as vedações, tá? Utilização da advocacia pro bono, eu vou utilizar pro bono para fins políticos partidários. Aí eu vou chegar no programa de rádio, olha, mês passado atendi 2 pessoas, eu sou bom, eu sou caridoso, eu sou do povo. Isso pode? Não. Ou eleitorais, né? Ou eleitorais, tá? Ou como instrumento de publicidade para captação de clientela. E aí todo mundo já sabe que você atendeu o fulano e foi gratuito e ganhou a causa. Como assim todo mundo já sabe se é sigiloso? Não pode ficar tendo publicidade com pro bono. Pro bono, é para o bem. Se fosse, e aí onde entra Kant? Olha aí a importância. Aqui onde entra o princípio da moralidade kantiana. Se é para o bem, não é para publicidade. Pronto. Aí você já grava, entendeu? Se é para o bem, é para o bem. Não é para publicidade. Tá? Inaplicabilidade das regras da advocacia pro bono. Tá? Inaplicabilidade das regras da advocacia pro bono. Como assim? Assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública e aquela decorrente de convênios firmados pela OAB. De convênios firmados pela OAB. Certo? Assistência jurídica prestada pela Advocacia Pública e aquela recorrente de convênios firmados pela OAB. Tem, sim, convênios. Então, olha, eu sou voluntário. Eu vou ser voluntário aqui na Defensoria Pública. Tem uma pilha de processos. O defensor não está dando conta. É só uma pessoa para mais de 1.000 processos aqui emperrados, parados.
e eu converso ali com o presidente da ordem na minha secção, e aí eu vou, olha, doutor, é o seguinte, eu me tenho interesse, eu quero ajudar a comunidade, e aí eu vou fazer esse trabalho voluntário, certo? Pode? Tudo bem? Firma um contrato ali, firma um acordo entre a defensoria e os convênios, né? Entre a defensoria pública daquela secção, para, seccional, melhor dizendo, para atender esse... E é uma atitude nobre, né? Façam isso quando terminar, passe um ano no voluntariado. É bonito isso, né? Nossa, poder ajudar quem não tem dinheiro. Tantas causas, às vezes, ficam aí emperrando, se amontoando, porque não tem ali uma alma caridosa que possa fazer aquilo, né? Impedimentos. O advogado ficará impedido de prestar serviços remunerados à pessoa que houver assistido de forma gratuita, até o decurso de 3 anos. Opa, gravem datas. Datas e anos, tá? Prazos, é importante. E aqui o impedimento, vou até colocar aqui um asterisco. Muita atenção com isso, tá? Decurso de 3 anos no fim da advocacia pro bono. Não posso. Então, é até 3 anos ali, eu não posso atender. Porque senão ficaria muito fácil, né? Qualquer probleminha, opa, tem um advogado gratuito aqui. Não, peraí. Eu preciso me sustentar também. Ali foi uma eventual. O que é eventual? Lá uma vez perdida. Pronto, esclareceu. E é pro bono, nada de publicidade. Certo, pessoal? Olha, baixa. Eu vou colocar também no fórum de notícias. Lá em cima na plataforma tem notícias. Eu vou colocar esse link lá também. Agora, caso você não queira acessar a plataforma e tal, baixa o slide e clica no probono.org.br, que é o Instituto Pro Bono. Aí você se cadastra, tem uma triagem, é muito séria essa instituição, essa entidade, né? Você faz o cadastro, é rápido, divulgação da demanda, e aí você pode atender também, até online, agora que ficou mais fácil, para o Instituto Pro Bono, né? Tá certo? Visitem. Ah, não sou advogado, para que eu quero? Nossa, que mentalidade, né? Não vamos ter esse tipo de mentalidade. Visita o site para você ter ali o conhecimento daquele site, tá bom? Um forte abraço e até a próxima, gente. Até mais. Tchau.